Bem, eu vou começar assim, fazendo uma conjectura, fazer um pensamento para você mesmo, avaliar um pouquinho o que seria da igreja em Porto da Folha, nos demais lugares, mas vamos pensar em Porto da Folha, já que a gente está em Porto da Folha. Se durante este ano, 2024, as guerras que já estão no mundo, se essas guerras elas se estendessem para outros países. Vamos dizer que os países árabes, se eles se unissem, como fizeram lá na Guerra dos 6 Dias, lá, se eles se unissem em torno dos palestinos ali, na verdade não dos palestinos, mas propriamente do Hamas, do Hezbollah, se eles se unissem em torno daqueles movimentos ali e entrassem num conflito maior com Israel. Vamos conjecturar que a Venezuela de verdade invadiu a Guiana e começou então um outro conflito na América do Sul, mais perto. E vamos dizer que a guerra lá da Ucrânia com a Rússia tomou uma proporção maior. E com isso gerou problemas no mundo, impactou o mundo. E por conta de tudo isso, tudo que a gente faz normalmente na vida, no Brasil, a gente não faça mais. Parecido com a pandemia. Você lembra da pandemia, está fresquinho, né? O Covid entrou dia 18 de março de 2020, oficialmente se propagou protocolo em várias cidades do Brasil e um ano e meio foi de muito aperto, sofrimento, guerras de informações para todos os lados. Mas vamos fazer de contas que tudo isso está acontecendo e toda a configuração do mundo mudou. O que fica de fato? O que resta de fato para nós, como Igreja de Jesus? Como a gente praticaria a nossa fé? Como a gente andaria com Deus? Vamos dizer que as instituições, de uma certa forma, tivessem problema. E o que eu estou falando tudo aqui com vocês, irmãos, tudo isso já foi realidade nesse planeta há 100 anos atrás. Se você colocar 110 anos atrás, há 110 anos atrás, não havia ainda acontecido a Primeira Guerra, a gripe espanhola, a quebra da Bolsa e a Segunda Guerra Mundial. Não tinha acontecido isso há 110 anos atrás. No período de 110 anos aconteceu, aí sim, Primeira Guerra, gripe espanhola, quebra da Bolsa, Segunda Guerra, Guerra Coreia, das Coreias lá que envolveu também as potências, Guerra do Vietnã, guerra no Oriente Médio, e com mortos, eu vou falar incontáveis, que eu já fiz essa pesquisa, tem gente que arrisca dizer um número, mas é um número cego, abmudo e absurdo, é muito grande. Muita gente morreu, principalmente nas primeiras décadas do século passado. Mas muita gente morreu. Muita. E você fala assim, só a guerra? Não. Aquela gripe maldita também matou muita. Se for, muita gente. Isso aí tem mais dados, né? Embora você imagine um Brasil que morreu gente de gripe espanhola. Eu conversei com meu pai sobre esse assunto, que ele tinha mais memória. Antes de partir, ele disse que o interior do Brasil, a gripe foi matando um monte de gente. As pessoas não sabiam de que estava morrendo. Porque não havia essa mídia que tem hoje, a comunicação, nada. As pessoas iam morrendo assim. Mas você vê nos países um pouquinho mais desenvolvidos, você vê muita história, aí você vê que algumas salas de aula ficaram vazias, todos mortos. No Brasil, em São Paulo,
num único dia morreram 8.000 pessoas. O Brasil também perdeu um presidente da República na gripe espanhola e vários famosos. Isso na gripe. Então não foi só a Primeira Guerra e a Segunda Guerra que matou, né? E o Brasil sentiu os efeitos dessa guerra todo dia, mesmo não tendo uma ação tão direta na guerra. Porque os efeitos da guerra chegam, entendeu? Aí chega a fome, chega a carência. Por exemplo, a minha geração levou um tempo para comer carne. Carne era um evento. A classe mais pobre, carne era um evento. De domingo. Quando é que comia um franguinho? Domingo. Uma carninha domingo. Carne assada domingo. Eventos de domingo. Hoje a geração de vocês desperdiça carne. Joga a comida fora. Eu ouvi também uma informação de que o mundo produz comida, não sei se é real, porque isso é uma informação de um especialista italiano. Ele disse que o mundo produz comida para 11 bilhões de pessoas. E eu fiz uma conta rápida, eu falei, uma vez que nós não temos essa quantidade de gente no mundo, e tem mais um monte de gente passando fome, significa que o desperdício é muito grande. Isso me levou uma vez para o shopping center para olhar, porque o cara desafia. Ele falou, vai no shopping. Se você não está acreditando no que eu estou falando, vai no shopping e veja quanta comida sobra, quanta comida é jogada fora, quanta comida fica no prato, quanta comida. E aí eu fiz essa pesquisa, eu estava em Curitiba, fui para o shopping e fiquei lá olhando lá o pessoal que almoça no shopping, e eu fiquei impactado. Rapaz, mas um grande número de pessoas não come tudo que pede. E vem aquele pratão e pega e deixa metade, deixa um quarto, deixa um quinto, mas deixa, sobra. Que a minha geração era pecado deixar a comida no prato. Era pecado. Pecado. Então a gente não pegava comida que a gente não fosse comer. Minha mãe dizia, isso é pecado, porque para ela era um pecado mesmo, entendeu? Era um pecado muito grande você pegar a comida e não comer. Por quê? Mas por quê? Porque ela sabia o que era passar aperto. Sabia. Mas vamos dizer que tudo isso, de alguma forma, voltasse a nós. Né? Voltasse a nós. Eu vou dizer para vocês assim, nunca, escuta o que eu vou falar, irmãos, nunca houve um tempo onde a maturidade da igreja fosse tão necessária. Nunca. Eu acho que a gente já passou por muitos anos onde uma igreja imatura, ela até sobreviveu. Mas se houver um aperto no mundo, nós vamos precisar de discípulos maduros. O que é um discípulo maduro? É um pai na fé. É uma mãe na fé. É alguém que possa olhar pelos outros. Olhar pelos outros. Por quê? Porque toda vez que vem algo que nos assola, a igreja, ela sofre profundamente. Eu tive uma reunião logo depois não, assim que iniciou o Covid, inclusive esse irmão que deu esse testemunho, depois teve Covid, quase morreu, Carlos Mraida, um argentino. Ele estava contando que na Argentina havia morrido alguns milhares de pastores com Covid. Milhares, eu não vou precisar agora exatamente o número, se foi 10.000, não me recordo, mas era um número alto, no primeiro momento. E ele estava falando que esses pastores, a morte deles impactou muito a igreja. Por quê? Porque não havia sucessores. Algumas congregações tiveram que fechar as portas, porque não havia sucessor. E aí ele chama atenção para duas coisas, é um pastor batista. E ele chama atenção para duas coisas. Ele fala sobre a pluralidade, ele fala sobre a importância da pluralidade, e ele falou lamentando, ele falou, por anos nós estamos falando sobre a importância de um governo plural aqui na Argentina. E os irmãos negligenciaram essa pluralidade. E a segunda coisa importante que ele falou é justamente esse trabalho geracional. Não ter um próximo,
você não passar o bastão para a próxima geração. Porque se tivesse, ao morrer o mais ancião ou um dos pastores, não afetaria ninguém. Em 2020, no início de 2020, nós perdemos Marcos de Deus e Costa, um dos presbíteros da igreja no Rio de Janeiro. Eu estava em Curitiba, ele faleceu no Rio, não foi de Covid, foi do infarto, estava jogando tênis. 6 anos antes ele tinha tido um infarto jogando tênis também no Rio, sobreviveu e depois, 6, 7 anos depois, ele teve um segundo infarto jogando tênis e morreu. E a igreja no Rio sofreu com o Marcão, claro, é um presbítero, um dos primeiros. Né? Tá no início da aliança da igreja, lá quando a gente começou essa comunidade, mas a igreja seguiu. Os vínculos de Marcos foram redistribuídos, outros pastores assumiram e foi. Agora imagina se ele fosse um pastor único, sem pluralidade e sem uma próxima geração. Ia ser um golpe, ia ser um pacto. E eu entendi quando o Braida falou sobre este assunto. Deixa eu retomar com vocês o cerne, a essência desse livrinho laranja aqui. Repete comigo aqui 5 verdades aqui. Verdades que são essenciais, fundamentais para o teu desenvolvimento. Vou falar meu, não, nem nosso, vou falar teu, para ficar bem pessoal, tá? Para o teu desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque o anseio de crescer, amados, inicialmente deve ser nosso, pessoal. Eu preciso ter no meu coração um anelo por maturidade. Eu preciso ter um anelo por maturidade. Eu quero ser maduro. Isso tem que ser pessoal, não é imposto. Não é nada, é algo muito pessoal. É uma análise que você faz de você mesmo e diz, cara, como eu sou imaturo. E eu não estou falando de imaturo como homem, embora tem muitos jovens que não conseguem amadurecer como homem. Tem muitos, já falei isso aqui, mas em outro momento a gente pode juntar só a rapaziada para conversar. Eu estou falando de uma maturidade espiritual, que abarca tudo, que vai mexer com a tua vida como um todo, tá? Mas vamos recitar essas verdades aqui, tá? Diga comigo assim: humilhação, submissão, vínculo, bom alimento, prática. Vou falar de novo, diga: humilhação, submissão, vínculo, bom alimento, prática. Eu vou dizer para você assim, se você tem no coração desejo sincero de se tornar semelhante a Jesus, lembra que eu falei no primeiro dia nosso aqui? A hora que o homem não quer mais ser semelhante a Jesus, não tem crescimento. Ele não tem alvo, não tem meta, não tem nada. Um cristão, ele nasce de novo para se tornar parecido com Jesus. Ele tem que ser transformado de glória em glória à imagem de Jesus. Eu gastei aqui 2 dias falando com vocês sobre adoração. Adoração extravasante. Lembra que eu falei? 2 dias. Alguém pode falar, mas Franco, por que tu falou tanto sobre essa adoração, essa oferta? Por que você falou tanto sobre isso? Nem é uma coisa que eu costumo falar muito. Mas é para explicar a você que o que move você em direção ao crescimento é a tua adoração. É o teu desejo de se tornar cada vez mais parecido com o teu Senhor. É uma coisa muito tranquila no meio da igreja quando você lida com alguém que não tem esse anelo mais. Ele nem acredita que é possível. Ele não quer ser transformado, ele não quer mudar, ele nem acredita que é possível. Isso virou quase um aborto. Você nasceu de novo, mas você ficou doente, pegou um vírus qualquer e você não quer desenvolver. Mas se você for um adorador de verdade, porque a maldição e a bênção, para quem adora, ela tem a mesma essência. O idólatra se torna semelhante ao ídolo. É o que está escrito. Aquele que adora o ídolo torna-se semelhante a ele. Mas a bênção é igual também.
diz que quando nós adoramos o Senhor, nós somos conformados à imagem de Jesus. Eu vou passar assim, levinho com vocês, levinho mesmo, essas verdades que são irrefutáveis. Toda vez que alguém tenta questionar esse assunto, nem precisa, porque tu vai abrindo a Bíblia e vai mostrando assim com muita tranquilidade, tá bom? Aí tu mostra que o primeiro valor, a primeira verdade, talvez o maior, talvez seja a maior virtude de um cristão, é o que a gente chama de humildade. Sem humildade, você não vai para canto nenhum. Aí você fala, por quê, Franco? Eu vou ler contigo. Quando Pedro, que é pastor, que é presbítero, que é apóstolo, escreve aos pastores, na sua primeira carta, capítulo 5, ele vai chegar um momento que vai falar algo que muita gente não compreende. Quando ele fala de jovens e velhos, ele diz, peço igualmente, versículo 5 do capítulo 5 de 1 Pedro, peço igualmente aos jovens. Ele está falando com os jovens pastores. Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de um com os outros. Por quê? Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Ele falou assim, para os pastores jovens estarem submissos aos pastores mais velhos. Amém? Mas há um trato mútuo. Deixa eu falar duas coisas para você. Primeiro, por que pastores? Quem é o pastor? Por que a igreja precisa de pastor? Por que se prega hoje que a igreja não tem pastor? Não precisa de pastor. Por que Jesus chamou Pedro e falou, apacenta meu rebanho? O que era apacentar? O que era apacentar? O que era? O que é liderar alguém? Conduzir alguém? Alimentar alguém? Corrigir alguém? O que é? Que figura é essa? Que figura é essa? É uma figura que exerce autoridade. Mas nós vivemos num tempo muito difícil, irmãos. Por quê? Porque, em geral, agora eu vou voltar para o café da manhã. Café da manhã é fogo, mexe com a gente, né? Em geral, quando nós vemos o mau uso de alguma coisa, quando a gente vê algo saindo da linha, nós caímos no outro extremo. A gente autoriza o desuso. Então, assim, se alguém utiliza mal da autoridade, abusa da autoridade, tem mau uso da autoridade, o que o doente faz? Quando a pessoa fica doente, afetada, ela autoriza o desuso. Ela diz, não precisa de autoridade não, porque a autoridade só gera problema. Aí você acaba autorizando o desuso. Então, mau uso da autoridade não autoriza o desuso. Então, como é que você vê o mundo hoje? Você vê o mundo assim, gente extremamente abusiva da autoridade, autoritário. E gente extremamente que não quer nem corrigir o filho, porque não, o filho muito corrigido quando era pequeno. Meu pai me bateu muito, agora eu não toco no meu filho. Então as pessoas caem em outro extremo. Então você vê esse extremo notório no mundo. Você vê a extrema esquerda e a extrema direita. Tu vê que até na política são os extremos. O mau uso não autoriza o desuso. Se você pegar um pouquinho antes aqui, Pedro falando, ele vai estar falando com os pastores. Ele vai dizer, pastoreiem o rebanho de Deus, versículo 2, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Amém? Como Deus quer. Não por ganância. Você reprova a ganância, mas não reprova a boa vontade. De boa vontade, seja voluntário, pô. Faz voluntariamente, espontaneamente.
não como dominadores do rebanho. Então, se há domínio do rebanho, o que eu faço? Exclui o cara. O cara agora... Então agora vamos ficar um rebanho sem pastor, porque tem dominadores no nosso meio. Não, amados. Nós precisamos encontrar aqueles que apacentam o rebanho pelo exemplo. Qual é a diferença de um dominador e de quem apacenta pelo exemplo? Em geral, quem apacenta pelo exemplo, ele vai na frente. Está bem relacionado com a igreja, tem cheiro de ovelha, te dá um caminho que ele faz. Se ele te ensinar alguma coisa, ele é o teu modelo, inspirador. Né? Se ele falar de humildade, ele vai ter que andar em humildade. Se ele falar de perdão, ele tem que ser perdoador. O que ele ensinar para você, você vai olhar para ele para procurar encontrar nele aquela referência. Mas isso não esvazia ele de autoridade. Não é isso que faz você ser abusivo. Como eu falei para um jovem aqui numa caminhada, prestar contas é altamente saudável. Quando você não presta contas da tua vida, você começa a cair num abismo muito grande. Primeiro, você se torna uma pessoa solitária. Os solitários buscam os seus próprios interesses. Qual é a maldição do solitário? Você sabe? Morar no deserto. Diz que o deserto, a terra seca, não o sertão, simplesmente. Isso aqui é uma analogia. Tá? É um arbusto solitário no deserto. Inclusive não tem nem outro arbusto perto, está só. Por quê? Porque ele ama a própria vida, ele ama o próprio prazer, ele quer fazer a própria vontade, ele não quer ninguém dirigindo, ninguém tocando, ninguém falando, ninguém discordando. Mas ele quer ao mesmo tempo, uma loucura, ter um relacionamento com Deus. É coisa louca. Vamos voltar para a minha história aqui de Porto da Folha. Vamos dizer que por alguma necessidade real nós tivéssemos que tirar daqui Fabiana e Aline. Tirar. Gente, vamos fechar a base, não dá mais para a gente ficar aqui. Vamos tirar Vaguinho e Duda também, para o outro mundo levar para apropriar algum outro canto. Vamos mexer com aqueles irmãos que lideram a igreja, que cuidam de gente. Fabi, tchau, bora, volta para Curitiba. Vamos dizer que a gente mexesse. Se você que está aqui achasse que isso, que coisa boa agora ninguém manda em mim, ninguém fala o que eu tenho que fazer, coisa boa. Significa que você não aprendeu nada. Significa que você não sabe nem o que é igreja. Igreja é família. É família. Mas o solitário, deixa eu te falar algo sobre o solitário, ele foge da própria família. O solitário mesmo, ele não quer nem a família dele. Porque ele não quer ninguém se metendo na vida dele. Então, como eu falei, o mau uso não autoriza o desuso. Se alguém abusou da autoridade, não significa que agora você não usa nenhuma autoridade. Não foi porque teu pai te massacrou que você não deve corrigir teu filho. Você tem que aprender a fazer isso com amor, mas tem que fazer. Senão a criança vai ser entregue a si mesma. A criança entregue a si mesma, sabe o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Quem lembra? Na verdade é da mãe. Começa com a mãe, não é do pai. Porque a cultura, engraçado, até aquela cultura era uma cultura patriarcal. Porque tudo, Bia, era a responsabilidade da mãe. A mulher, até o ano de 1700, a ciência nem sabia que ela participava da concepção do feto. Eles achavam que o espermatozoide, pode pesquisar, era um menininho já jogado dentro da mulher e que a única tarefa da mulher era abortar, definir sexo. Então, se nascesse menina, a culpa era dela. Se abortasse, a culpa era dela. Se houvesse esterilidade, a culpa era dela. Então, a mulher era culpada de tudo. A mulher era culpada de tudo. E a lei dizia que era culpa
A mãe ficava envergonhada, porque ela ficava com o menino, então ela tinha que educar o menino. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele já muda a linguagem. Inclusive, muitos pais não entendem quando Paulo diz que os pais devem criar seus filhos sob disciplina na demonstração do Senhor. Lembra disso? Ali, pais não é pai e mãe. Se você for pegar... É porque em português e no espanhol, padres, pais, é pai e mãe. Los padres, onde estão os padres? É pai e mãe. Português também. No inglês, não. No inglês existe uma palavra para pai e um plural para pai. Uma palavra para mãe e tem uma palavra que fala de pai e mãe, parents, né? Pai e mãe. Mas, em geral, se você for dar o plural de pai, é fathers. Se você for dar um plural de mãe, é mother. Então, ali, ele não está falando com pai e mãe. Ele está falando com os homens. Então, Jesus já traz uma nova perspectiva da família. Ele responsabiliza primeiro o homem sobre a criação dos filhos. Olha que coisa interessante. Quase ninguém fala sobre isso. Ninguém fala, eu acho que, na verdade, porque tem muita gente que não acha importante. Mas isso é muito importante. Amém? Eu posso dar uma pausinha com vocês, dizendo assim, eu vou dar uma pausa dizendo assim. Diga comigo, se Deus resiste ao soberbo, diga, se Deus resiste ao soberbo, se Deus dá graça aos humildes, a pergunta é, como eu vou crescer sendo orgulhoso? Se Deus resiste o teu orgulho, o meu orgulho, eu pergunto, como é que eu vou desenvolver a minha vida de forma orgulhosa quando a mão de Deus está contra o meu orgulho? Como é que eu cresço? Como é que alguém desenvolve, cresce? Quando, ao invés de ter graça, tem resistência. Como é que ela cresce? Uma pergunta para você responder.